E aí, jovens curiosos, se sempre perdemos tempo com coisas inúteis ou vendo inúmeros vídeos, inclusive recomendações estranhas do YouTube, por que não perder alguns minutos com o Sr. Curiosity, aprendendo 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em uns 10 minutos, mas que não são qualquer fato, e sim que esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e muito mais, veja 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. Após ver o filme da Disney e os 101 Dálmatas, todos passamos a achar esses cachorros fofos. Mas você sabia que, apesar dos dálmatas serem famosos por suas manchas, os filhotes são totalmente brancos quando nascem e só depois de algumas semanas começam a aparecer suas manchas? Em 1937, durante um jogo de futebol entre Chelsea e Charlton Athletic, durante uma forte neblina na cidade, algo incrível aconteceu. O goleiro Samuel Bartram, do Charlton Athletic, ficou 15 minutos esperando no gol por uma jogada. Isso nunca aconteceu, pois a partida foi suspensa pela neblina e ele não soube. Vai pra casa, Samuel Bartram. Luxemburgo, um pequeno país europeu, foi o primeiro no mundo a oferecer transporte público totalmente gratuito, já que tem uma das maiores taxas de carros por habitante da Europa. Perceberam que era necessário conscientizar mais a população e acabaram encontrando a solução nessa medida. 4. Em 20 de julho de 1969, o homem chegava pela primeira vez à Lua e deixava sua marca. Mesmo após 50 anos, elas permanecem lá, pois na Lua não há atmosfera nem vento para apagá-las. 5. Se falamos de répteis estranhos, o camaleão tem que aparecer na nossa lista. Este animal lento tem uma língua que caça a mais de 200 km por hora. Você é tão rápido? McQueen 6. Em um mundo com bilhões de pessoas, é claro que nem todos somos boas pessoas. E se não conhecermos Pedrinho Matador? Um serial killer brasileiro que foi condenado a 945 anos de prisão depois de matar mais de 70 pessoas ao longo da vida. Embora o mais curioso seja que ele não matava pessoas inocentes, mas se dedicava a assassinar 7. Se você gosta de bons filmes, provavelmente já viu Batman, O Cavaleiro das Trevas, com a impressionante atuação de Heath Ledger como Coringa. Poucos sabem, mas para entrar no personagem, ele ficou 1 mês trancado sozinho em um quarto de hotel. Antes de continuar, se você está gostando das 30 curiosidades e dos vídeos do canal, quero pedir por favor que se inscreva, pois estamos prestes a chegar aos 70 mil inscritos. E lembre-se de comentar que você se inscreveu para receber seu cumprimento e boas-vindas no próximo vídeo. Até mais! As cócegas são uma das reações inconscientes mais fascinantes do corpo humano. Mas você sabia que fazer cócegas em si mesmo é impossível? Já que nosso cérebro prevê nossos movimentos e elimina o fator surpresa, que é o principal causador das cócegas. Você acabou de fazer cócegas em si mesmo? 9. No Notícias Incríveis, encontramos uma senhora holandesa chamada Anne, que queria cumprir uma lista de coisas antes de morrer. Mas o curioso é que uma dessas coisas era ser presa pela polícia, hein? Sim, isso não é uma brincadeira. Por isso, a sobrinha se encarregou de entrar em contato com os policiais da cidade, que a prenderam, a algemaram e a deixaram detida por um dia em uma cela. 10. Anos atrás, o metrô de Nova York decidiu se permitir viagens apenas para quem tivesse animais de estimação, que coubessem em uma bolsa, evitando assim cachorros grandes. Os nova-iorquinos foram criativos e nos deram imagens igualmente interessantes. 11. Se você se sente sozinho, lembre-se, sempre tem este amigo com você. Apresento o Demodex. Este minúsculo organismo vive no seu rosto. É um tipo de ácaro que vive e se reproduz nos folículos da nossa pele. E mesmo que te dê um pouco de nojo, você precisa saber que organismos como esse existem aos milhões em nosso querido corpo, viu? Sim, que entre a coruja impactada, vamos lá. 12. Anos atrás, a música tocada nas missas do Vaticano era proibida de ser reproduzida fora. Até que uma vez, em 11 de abril de 1770, um dos jovens que havia assistido à missa conseguiu se lembrar da sinfonia. Assim que chegou em casa, transcreveu e começou a tocar fora do Vaticano. Esse jovem era Mozart, um dos músicos mais famosos da história. 13. Se você acha que tem azar, conheça a história do croata Frank Zelak, professor de música que sobreviveu à morte 7 vezes. Durante a vida, ele sobreviveu a acidentes de trem, avião e ônibus. Seu carro pegou fogo 2 vezes, caiu de um barranco e ele sobreviveu a um atropelamento por ônibus. E depois de tudo isso, a vida lhe deu um pouco de sorte e ele ganhou um prêmio de $1 milhão na loteria. 14. Na Amazônia, tartarugas e borboletas protagonizam eventos incríveis. O que acontece é que as borboletas obtêm pouco sódio em sua dieta.
Por isso procuram absorver o sódio, que está presente junto com outros minerais, nas lágrimas das tartarugas e dos crocodilos que ficam no rio. E sim, uma completa loucura. 15. O que você está vendo é real. Essa tartaruga tem cabelo, bem, algo assim. Lusur macrurus é uma das tartarugas mais estranhas do mundo. Ela tem uma característica na pele que permite que um tipo de alga cresça nela como se fosse terra. 16. Vamos conhecer. Comprar um livro? Primeiro vemos a capa, mas ao que parece, isso não fazia muito sentido para um grupo de leitores australianos que tiveram a grande ideia de inventar o encontro às cegas com um livro. Ou seja, encontros às cegas com um livro, onde a capa do livro tem apenas algumas palavras sobre as características da história 17. Embora os aviões comerciais consigam atingir velocidades altíssimas de mais de 1000 km por hora, nada se compara ao SR-71, um avião supersônico que detém o recorde de maior velocidade para aviões tripulados, quando em 1976 alcançou os 3.530 km por hora. 18. Embora sejam teorias, devemos notar que nos últimos 400 anos houve uma grande pandemia a cada século. Em 1720 houve a última peste bubônica, em 1820 a pandemia de cólera e, em 1920, a gripe espanhola. E este ano, como todos sabem, ocorre o coronavírus 19. Em 2007, autoridades iranianas acusaram 14 esquilos de espionagem para os Estados Unidos da América. Sim, como você ouviu, pois estavam perto de uma 20. Dagmar Turner, violinista da orquestra britânica, tocou violino enquanto passava por uma cirurgia para remover um tumor cerebral. Essas práticas tão curiosas costumam ser feitas para que os cirurgiões possam saber que não estão danificando acidentalmente alguma área importante do cérebro. 21. As baratas são um dos insetos que existem, mas elas dizem o mesmo sobre nós, já que se encostarmos nelas, elas vão fugir rapidamente e começar a se limpar. Como as moscas, elas precisam manter sensores olfativos limpos. Que delicada, Dona Cuca. 22. Seguimos com histórias incríveis. Encontramos Joseph Figloff, que em 1937 andava por um beco em Detroit quando um bebê caiu do quarto andar e o atingiu na cabeça e nos ombros, mas dessa forma salvando a vida dele. Isso se repetiu em 1938, quando Joseph Figloff andava por outro beco em Detroit, quando outra criança caiu de outra sacada e ele salvou a vida dela. Na ilha de Chipre, Vakis Dimitrov teve a ideia de passear com seu cachorro usando um drone durante a pandemia do coronavírus. Dessa forma, ele não se expõe ao vírus e o animal de estimação fica feliz. Curiosamente, isso lembra muito a cena do passeio futurista de cachorros em De Volta para o Futuro. Ao falar de animais nacionais, pensamos em aves, cervos ou até leões. E se eu te dissesse que o animal nacional da Escócia é o unicórnio, o que você acharia? Isso é verdade, pois foi incorporado ao brasão da Escócia há séculos. Acreditava-se que esse animal existiu sendo respeitado como qualquer outro real. Que interessante, senhores escoceses. 25. Toda vez que você vai ligar seu computador, provavelmente não presta atenção, mas você sabia a origem do símbolo de ligar? A linguagem da informática é binária, usando os números 0 e 1 para escrever programas. E no começo havia um 1 para ligar e um 0 para desligar o sistema. Mas em um determinado momento foi desenvolvido um único botão, então ambos os números foram unidos. O ser humano está sempre buscando inovações que nos permitam ir além dos limites conhecidos. E hoje nos deparamos com o aerogel de grafeno, material tão leve que pétalas de flor o sustentam sem danos. Além de leve, é impermeável e suporta altas temperaturas sem danos. 27. Nos últimos anos, a sociedade tem protegido um pouco mais os animais. E isso não faz muito tempo. Na Finlândia, decidiram pintar os chifres dos cervos com tinta refletiva para evitar acidentes de trânsito à noite. Nos anos 80, a American Airlines cometeu o erro de oferecer um passe vitalício com esses 28. Você poderia viajar para qualquer lugar do mundo em primeira classe, pagando cerca de $750 mil. O problema é que sócios como Steven Rothstein aproveitaram ao máximo, fazendo mais de 10 mil voos e gerando milhões em custos para a empresa. 29. As corujas são uma das aves mais fascinantes e lendárias de toda a história.
e talvez por isso sejam consideradas animais tão míticos. Enquanto um humano gira a cabeça 90 graus, esses animais incríveis chegam a 270 graus. Você sabia que peixes, mesmo na água, precisam bebê-la para não desidratar? Sim, no caso da água salgada. Eles têm uma glândula que separa a água do sal, permitindo que bebam a água ao redor e vivam bem. Antes de irem, lembrem-se de se inscrever se ainda não fizeram isso, pois vocês me ajudam muito e, além disso, não perdem nenhum vídeo. Agora sim, vou cumprimentar alguns inscritos. Primeiramente, um grande, mas grande abraço para Mr. Robô, que ficou esperando muito tempo pelo seu cumprimento. Em seguida, um cumprimento para Diego Moreno, que também estava em dívida há tempo. Também mando um grande abraço para Pevels Hill, outro cumprimento para Rocket Gallagher, um abraço para Christian Vasquez e outro para Joselyn Penny. Depois mando um grande abraço e boas-vindas para Fran Lichter 2, que está no canal. Outro cumprimento para Jesus Azua. Por fim, um grande abraço para Maurício Reis. Saudações para José Alberto, um grande abraço para Nexer Fire e por fim para o craque Manuel Red. Deixem seu like, comentem o que quiserem, compartilhem o canal e o vídeo com amigos. Beijos, falou o Senhor Curiosity. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu sou Reicher Curiosity.